Deputado Márcio Canella, que preside, parabéns pela eleição de Vossa Excelência em Belford Roxo. Senhoras e senhores deputados, esse pacote dito de maldades, com certeza, é uma agressão ao povo fluminense. Mas ele é voltado primeiro para dois setores. Para o servidor público e para a faixa de população mais pobre do Estado do Rio. Isso ficou bem claro por conta dessas medidas que esse governo do PMDB, que governa esse Estado e preside essa casa, isso tem que ficar bem claro, que preside essa casa, trouxeram de uma maneira intempestiva, sem uma discussão prévia, para ser avaliado por essa casa. E dentro disso, dessa agressão, vemos claramente alguns pontos que eu gostaria de debater. Primeiro, esse absurdo sem nome, que foi essa taxação de 30% em cima dos servidores que ganham menos de R$5 mil. Eu fico imaginando o que pensa um governador quando faz um absurdo como esse. Será que ele esquece que essas pessoas que estão aí fora, que são basicamente da educação e da saúde, que ele prometeu apoiar na sua campanha? Será que ele não vê que essas pessoas todas aí fora ganham salários em torno de R$2.000 e R$1.000? Será que ele não vê que essas pessoas aí fora estão legitimamente protestando porque elas são diretamente afetadas por esse grande absurdo? Mas isso não basta. Nós precisamos também acabar com o Renda Melhor, o Renda Melhor Jovem, o restaurante popular, mexer nos limites do bilhete único. Então, quando se pensa em salvar a economia do Estado, o foco é exatamente o mais pobre, o que mais precisa, o que depende dos hospitais. Então, na verdade, isso não é um pacote de maldades. É um pacote muito próprio de Hitler, de destruir a parte mais pobre da população. Hoje, por coincidência, me chamou a atenção, na CCJ estava discutindo um projeto de lei proibindo, de um deputado, proibindo o Mein Kampf, Minha Luta, o livro de Hitler, em que ele traçou as políticas do neonazismo, do neossocialismo. E ali ele já delineava exatamente o que ele pretendia fazer com os judeus, o que ele pretendia fazer em relação à sociedade alemã. E é isso aqui que nós estamos fazendo aqui, ó. Medidas nazistas de agressão diretamente à população mais pobre desse Estado. Porque não temos coragem ou não temos interesse. Quando eu falo não temos, porque o PMDB não tem a coragem ou não tem o interesse de fazer o enfrentamento e realmente taxar aqueles que apoiam as campanhas do PMDB. Eu já falei aqui muitas vezes, não existe solução para essa crise sem discutir as isenções fiscais. Se nós temos aqui um número de 138 a 140 bilhões, e se o governo não chamar aos grandes beneficiados com essas isenções fiscais a abrirem mão de pelo menos 10%, não existe solução nessa crise. E quando eu falo 10% de 140 bilhões, eu estou falando de 14 bilhões. É muito mais do que esse governo vai arrecadar
matando os pobres por esse estado do Rio de Janeiro. Agora, isso precisa ter coragem para fazer. Precisa ter coragem para fazer. Eu tenho a certeza que o empresariado do estado do Rio de Janeiro não concorda em muito com o que foi feito aqui. E cito o exemplo da semana passada, quando Eduardo Eugênio Gouveia Vieira, presidente da Firjan, falou no colégio de líderes dessa casa que alguns absurdos foram cometidos nessas isenções fiscais. Inclusive, o governo dando isenção retroativa há 5 anos. Senhor presidente, o próprio presidente da Firjan fala isso nessa casa, no gabinete do presidente dessa casa e na frente de pelo menos uns 40 deputados. Então, como aceitar? Como aceitar agora que o servidor público seja taxado, que o sacrifício seja feito pelo mais pobre? Como aceitar isso? Como aceitar? Impossível aceitar. Então, quando se manda de volta esse decreto que fala na taxação de 30% dos aposentados, na verdade, senhor presidente, eu não vejo isso como um ato de grandeza. Eu vejo isso, sim, antes de qualquer coisa, como obrigação do presidente dessa casa, que é do PMDB, de corrigir um erro absurdo que foi cometido pelo governador desse estado, que também é do PMDB. Vejo dessa maneira. E gostaria de terminar aqui abordando outro tema. Eu gostaria de saber, falei aqui hoje, achei um grande absurdo a PM entrar aqui, os policiais civis entrarem aqui e subirem em cima dessas mesas. Mas eu gostaria de saber o seguinte: por que não se usou a mesma força para conter os policiais que se usou hoje nos professores e profissionais da saúde, que são os grandes sacrificados? Por que nós temos aqui duas maneiras de fazer o enfrentamento? Porque é fácil dar porrada nos professores? É fácil dar porrada nos agentes de saúde? Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Não podemos aceitar dessa maneira. Não podemos. Isso é uma agressão. É uma agressão para mim, como deputado que estou nessa casa no primeiro mandato. Olhar para isso, eu me sinto atingido também. Eu me sinto atingido. Porque é uma falta de respeito com uma categoria que trabalha nesses hospitais aí, Deus sabe como, tirando leite de pedra. Eu sei porque eu convivo com eles. Tirando leite, já vou acabar, senhor presidente. Tirando leite de pedra, trabalhando em condições subhumanas, comendo comida ruim, mas lutando para salvar a vida das pessoas. E, no entanto, são tratados assim, dessa maneira. Quando outra categoria chega aqui, sobe em cima desse raio dessa mesa e fica por isso mesmo. Obrigado, senhor presidente.